pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso de Recursos Humanos. Nós vamos estar fazendo a aula de número 9. Vamos estar fazendo o capítulo 11, que vai falar sobre retenção de pessoas. Na apostila de vocês, na página 166, vai estar o início do capítulo ao qual nós estamos lendo. E como sempre, ele começa com um estudo de caso, é um bate-papo entre o João e a Sabrina. E no nosso bate-papo de hoje, no nosso estudo de caso, ele vai falar assim. A Sabrina fala para o João: bom dia, João, tudo bem? O João vai responder para ela: tudo bem, com você? A Sabrina ela vai fazer um comentário: tudo bem. João, hoje iremos conhecer o setor de manter pessoas. Aí o João pergunta, o que esse setor realiza? Aí Sabrina diz que vai explicar. Na realidade, o processo de manter pessoas é um processo muito importante na empresa, porque ele faz com que aquele setor que tem que fazer com que o funcionário tenha interesse em permanecer na empresa, e não só financeiro, mas ele tem que estar animado em estar na empresa, com o clima. E quando a gente fala em clima, o que é? Ser aquele ambiente saudável para se trabalhar. Então vamos lá, vamos ler aí o que o autor da apostila diz para a gente. Aí, processo de manter pessoas. Este setor é utilizado para manter as pessoas da organização satisfeitas e motivadas, com condições ambientais e psicológicas satisfatórias, despertando o interesse do funcionário em permanecer na empresa por longo prazo, incluindo relações com empregados, higiene, segurança e qualidade de vida do trabalhador. Aí o João vai começar o bate-papo de novo. O João vai começar assim: como vocês sabem que as pessoas estão felizes na organização? A Sabrina vai dizer, através da pesquisa de clima. O João: o que a temperatura tem a ver com isso? Isso não tem nada a ver com temperatura, esse clima a qual nós falamos. Esse clima é o ambiente, por exemplo, vivenciado pelos colaboradores, os setores. Como que eu posso até explicar mais fácil aí para a gente? É que tem aquele clima agradável, um clima satisfatório entre os funcionários, um ambiente saudável, que não tem fofoca, que não é um tentando puxar o tapete do outro. Então é esse tipo de clima que está falando. Então vamos continuar na conversa aí. Essa hora que o João pergunta, o que a temperatura tem a ver com isso? Aí a Sabrina vai responder: não é medição de temperatura, mas sim o funcionário está feliz com a empresa. É a medição do ambiente empresarial. Aí ela fala que ela vai explicar. Agora nós vamos falar sobre o conceito de pesquisa de clima. O que é essa pesquisa de clima? O que é esse clima organizacional que nós estamos falando? Aqui vai falar assim, o clima organizacional é definido como sendo a soma das percepções dos indivíduos que trabalham em uma organização, sendo que esse estado de ânimo coletivo influenciará a conduta dos empregados. O clima organizacional, em geral, é medido através de questionários de pesquisa que avaliam a percepção dos servidores, considerando diversas dimensões. Aí o João vai fazer uma pergunta, deixa-me ver se entendi. Seria uma pesquisa para saber se o ambiente, o clima, é favorável ou não? Aí Sabrina vai falar isso. Como o funcionário percebe o ambiente? Quanto mais pesado e conflitante, o absenteísmo e o turnover é grande. Gostaria de um ambiente ruim para trabalhar? Ninguém gosta de um ambiente ruim para trabalhar. Aí João vai continuar o estudo de caso. João: não, quanto mais leve, melhor. Aí a Sabrina: sim, por isso que pesquisamos para saber. Aí o João: por isso é importante pesquisar o clima da empresa. Sabrina: sim. E aí ela vai explicar novamente.
Ó, a importância da pesquisa de clima na organização. Quando a gente fala aquela palavra turnover, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês na internet, antes de a gente continuar. Vai falar em relação ao clima. Deixa eu abrir aqui. Até carregar, vamos dar uma sequência aí, né? Aí na importância da pesquisa. A pesquisa de clima organizacional é um processo adequado e importante para avaliar diversos fatores que interferem na satisfação ou insatisfação do trabalhador em relação à organização. O estudo de clima organizacional é importante porque facilita o entendimento de como a organização e sua administração influenciam a motivação e o desempenho das pessoas. Isso é uma pesquisa da Secretaria de Gestão Pública de 2009. Esta permite uma ampla análise, tanto interna quanto externa, que possibilita o acompanhamento e o monitoramento da satisfação e do comprometimento dos colaboradores com a empresa. Entre os benefícios encontrados através da aplicação dessa pesquisa temos alinhamento da cultura com as ações efetivas da organização, a integração dos diversos processos e áreas funcionais, otimização da comunicação, identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento, enfoque do cliente interno e externo, otimização das ações gerenciais, redução do índice de rotatividade, ambiente de trabalho seguro, identificação das satisfações e insatisfações do público interno. Aí, entre os diversos fatores que influenciam o clima da organização, nós temos, vamos lá, as causas que contribuem para a manutenção ou alterações das relações da empresa, a visão e percepção dos profissionais com relação à instituição e às políticas internas, os elementos que afetam diretamente o comportamento das pessoas em cada unidade de trabalho, os valores e crenças implícitas, nos processos de trabalho, a forma de relacionamento entre os colaboradores, incluindo o relacionamento com a direção da organização, as condições de segurança de trabalho instituídas na organização. Aí o João vai fazer um comentário assim no estudo de caso. É muito importante mesmo. E quando vocês identificam um conflito, como vocês agem? A Sabrina vai responder assim. Aqui trabalhamos com a gestão de conflitos. Aí o João vai perguntar como funciona essa gestão de conflito. A Sabrina, primeiramente, identificamos o temperamento. Irei explicar. Há o estudo de temperamentos e conflitos. Os temperamentos, de uma forma geral, são 4, no qual o indivíduo pode ter um predominante e parte de outros temperamentos, sobressaindo sempre o temperamento mais predominante. Esse temperamento vai nos mostrar a personalidade do indivíduo, aí sua capacidade de trabalho em equipe, seus níveis de conflito, sua capacidade de liderança, no qual o mesmo passará por processos de análise, teste e passará por reciclagens e treinamentos ao ponto de se reciclar para tais atividades dentro da organização. Aí os temperamentos são de acordo com a teoria Hipócrates, Aí vamos lá. Fleumático é uma pessoa sonhadora, pacífica, uma pessoa dócil. O sanguíneo, que é uma pessoa alegre, extrovertida, sempre de bom humor. O melancólico, preso a uma melancolia, a uma tristeza, a um estado que o próprio indivíduo se tranca dentro de si mesmo. E o colérico, que é uma pessoa inovadora, cheia de si mesmo, toma decisões, fala o que tiver que falar e doa quem doer, uma pessoa totalmente decidida. Então são os 4, fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico.
Então são de acordo com a teoria de Hipócrates. Tá? Então vamos lá. O temperamento em si influencia muito o ser humano em suas decisões no dia a dia, e principalmente na vida profissional. Principalmente se este alcança ao longo da vida, cargos de liderança, entre outros. Antes de trabalharmos em uma empresa, possuímos temperamentos diversos, únicos e mistos, dependendo dos casos. Portanto, o temperamento é um item fundamental para a relação interpessoal na empresa, pois ele é bem definido as atividades de cada um e a maneira de agir de forma correta, aliviando os conflitos. Olha que legal, vou até repetir esse último parágrafo aqui. Portanto, o temperamento é um item fundamental para a relação interpessoal na empresa, pois ele é quem define as atividades de cada um e a maneira de agir de forma correta, aliviando os conflitos. Aí o João vai falar assim no estudo de caso. E tem pessoas assim mesmo? Hipócrates tem razão? Eu me considero um pouco de cada, depende da situação. Aí Sabrina, todos nós temos um pouco de cada coisa. Porém, na relação tentamos identificar isso, nas dinâmicas em grupo. Aí João vai falar assim, ó, tudo para deixar o clima legal, as pessoas são complicadas. Aí Sabrina, sim, por isso é que eles preferem psicólogos nessa área, que estude a mente humana. Aí João vai falar assim, ó, uma carreira que poderia seguir, mas como estudar a mente humana? Aí Sabrina vai falar assim, Freud, irei explicar. Sabe quem foi Freud? Aí ele vai dizer assim, já ouvi falar, mas confesso que não sei o que ele fez. Aí a Sabrina vai falar assim, chama-se Sigmund Freud, nascido em 6 de 5 de 1856 e morreu em 23 de 9 de 1939 em Londres, médico fundador da psicanálise, criando a hipnose, logo após criando a divisão da mente. Aí João vai falar assim, divisão da mente, sabe assim? Aí a divisão da mente do ser humano. Aí vai explicar as duas partes aí, né? Que é a consciente, que é o estado que o ser humano vive no dia a dia, em uma atividade diária, em suas atividades diárias, e a inconsciente, que é a parte submersa da mente, onde ficam armazenados os anseios, os traumas, os medos do indivíduo. O inconsciente é dividido em 3 partes, sendo elas a ID, né, que é a pulsão da sobrevivência, o ego, onde permanece a fé do indivíduo, as crenças, a moral, a ética, e nele que está o consciente do indivíduo. E o superego é onde fixa-se a moral e a ética do indivíduo, fixando-se na vida do mesmo. Aí João, interessante, aí Sabrina, muito. Na psicologia tem várias teses, mas a de Freud é a mais utilizada. Aí João, tudo isso para tentar entender as pessoas, é uma pergunta que ele faz, né? A Sabrina fala assim, sim, o comportamento delas. Aí o João, e dá mais conflitos? Aí a Sabrina, sempre tem. E quando não tem, eu me preocupo. Aí o João fala assim, mas por quê? Aí ela vai explicar, né? Que vai explicar na gestão de conflitos. O que é essa gestão de conflito? Mas antes de explicar, antes de a gente cair nessa gestão de conflito, eu vou abrir aqui para a gente, aquela palavra que nós comentamos. Eu vou entrar aqui no Google. Só para a gente, ó. O novo. Seria volumes de negócio, né? É o que é turnover de uma empresa. Turnover significa a taxa de rotatividade de colaboradores de uma empresa, ou seja, o número de novos colaboradores comparado àqueles profissionais que deixam o ambiente de trabalho.
Este é um termo popular no setor de recursos humanos, relacionado com contratações e desligamentos de colaboradores. Então, isso aqui é aquele estudo entre a rotatividade do colaborador. A gente sempre tem falado, né, no nosso curso, quanto mais a rotatividade de colaborador, a gente sabe que alguma coisa não está legal na empresa. Porque se a empresa tiver um ambiente legal para se trabalhar, o colaborador sempre pretende ficar, né, sempre crescer na empresa. Então, quando tem essa rotatividade, merece um estudo detalhado para ver por que está tendo isso. Vamos dar sequência e depois a gente comenta mais um pouco sobre isso. Aí, gestão de conflitos. O que é essa gestão de conflito? O conflito nem sempre foi encarado positivamente pela administração, especialmente pela chamada abordagem ou escola clássica de administração. Mesmo a teoria das relações humanas tendia a vê-los como algo que precisava ser resolvido para se evitar maiores problemas. Atualmente, a corrente interacionalista encara o conflito não apenas como natural, mas também como sendo necessário e até mesmo desejável, sobretudo quando se precisa que o grupo seja dinâmico, criativo e mais propenso a mudanças. Hoje admite-se que o conflito nem é bom nem mau, intrinsecamente falando, né? Seu atributo qualificativo depende de si e como ele afeta o desempenho e o clima do grupo. Olha que legal. Seu atributo qualificativo depende de si e como ele afeta o desempenho e o clima do grupo. Antigamente isso não era aceitável, né? Quando se falava em conflito, não se aceitava bem essa palavra. E hoje, por exemplo, não se admite, né? Nem se é bom, nem se é mal. Então, não se sabe aí falar, né? Se é bom, se é mal, mas é algo que é natural na empresa. Tem que ser medido, mas isso passou a ser natural. Por quê? Vamos pegar uma equipe de vendas. Você tem 2 equipes de vendas dentro da sua empresa. Tá? E quando você trabalha com metas, sempre vai ter por exemplo, e somente vendas, né? Vai ter aquela disputa, vai ter um conflito mesmo, né, daquelas 2 equipes. Tá? Isso é ruim? Não. Isso é bom. Por quê? Cada um vai querer ganhar, né, no seu segmento lá. E isso se torna algo competitivo, né? Se torna, além de, a gente fala conflito, mas não, uma competitividade daquelas 2 equipes. E não só de vendas, outros setores também. Por exemplo, se tiver 2 equipes para alcançar uma determinada meta, ou cada uma tem a sua meta, tá? E, no geral, para a empresa isso é muito bom, né? Que vai ser uma competição saudável, vamos dizer assim. Não pode ser aquela competição também, um puxando o tapete do outro, que aí o clima da empresa fica aquele clima pesado, fica aquele clima ruim. E a gente volta lá no início desse nosso capítulo, né? O clima não fica legal. Então tem que haver uma competição, mas sem, né, mudar o clima. A gente fala assim, não uma equipe querendo puxar o tapete da outra, mas sim uma equipe batalhando para conseguir o objetivo, né, sem precisar pisar ou puxar o tapete um do outro. Tá? Então a gente tem que ter essa diferença também. Aí vamos lá. Conflito disfuncional, quando prejudica o desempenho do grupo. Tá? Já entra nessa parte. E conflito funcional, quando contribui para o desempenho do grupo. Então, por exemplo, a gente tem, vamos falar de novo em equipe, a gente tem 2 equipes
mas uma só empresa. Então não adianta ter aquela disputa, como que eu vou dizer assim, aquela disputa que é um puxando o tapete do outro, fica aquele clima desagradável, porque a empresa é uma só. Quando ocorre esse tipo de conflito, esse tipo de disputa, vamos dizer assim, tá? Fica um clima chato. Então, por exemplo, olha que legal se acontecesse da seguinte maneira. Nós temos duas equipes de venda. Tá? Por exemplo, a equipe número 1 bateu a meta, tá? Atingiu o objetivo delas. Por que não ajudar a equipe 2 que ainda não bateu para atingir a meta? Isso tornaria um clima muito agradável, tá? Porque é uma empresa só. Então não precisaria ter. Então uma bateu, vai e começa a ajudar a outra para que a outra também bata a sua meta. Ok? Aí no estudo de caso, volta o João e fala assim, então, deixe-me ver se entendi. Você olha o motivo do conflito. Se for disfuncional, prejudica o desempenho do grupo. Agora, se for funcional, ajuda o desempenho. Sabrina, isso mesmo. Realizamos uma medição de conflito. Medição de conflito? Sim, a pesquisa de clima, avaliação de desempenho. Então, vamos lá. Aqui, ó, vai ter algo, desempenho da unidade, né, alto e baixo. E aí vai ter o nível de conflito. É a situação A, B e C. Então, a situação A, baixo ou nenhum, que é disfuncional, que é o que prejudica a empresa. Apatia, estagnar, que está escrito estagnada, né? Estagnização, insensível às mudanças, ausência de novas ideias. Aí a unidade é baixa. No B, na situação B, o nível de conflito ótimo. Tá? Funcional, aquela que ajuda a empresa, né? Ajuda viável, autocrítica e inovadora. Aí o nível de desempenho da unidade alto. E o alto, disfuncional, de novo. Rompedora, caótica, não cooperativa. Então baixo também. Tá? Isso, ó, é a fonte Robson, tá? Stephen Robson, né? Comportamento organizacional, de 2005. Tá? Então, depois de medirmos, identificarmos qual é o nível, por exemplo, se for A, onde o nível de conflito é nenhum, normalmente o desempenho está ruim. Aí precisa gerar conflito para melhorar. Gerar conflito, aí vai falar o João, né? Sim. Se o desempenho é ruim, preciso que eles melhorem e realizem algo. O que faz? Algumas técnicas que estimulam a melhorar. Aí o que faz? A estimulação dos conflitos. Mudar a cultura organizacional. Gerentes devem transmitir aos empregados a mensagem, apoiada em ações, de que o conflito é um valor importante para a organização. A ideia é que indivíduos com ideias inovadoras e que apresentam pensamentos e opiniões divergentes precisam ser recompensados. Usar a comunicação. O uso da mensagem ambíguas ou ameaçadoras encorajam conflitos. Chamar a atenção para a diferença de opiniões que o indivíduo por si mesmo ainda não reconheceram. Trazer gente de fora. Incluir nos grupos de trabalho empregados com históricos, valores, atitudes ou estilos gerenciais diferentes dos vigentes. Reestruturar a organização. Realinhar os grupos de trabalho. Alterar regras e regulamentos. Outras mudanças estruturais que rompam com status vigentes, né? Nomear um advogado do diabo. Aquele que intencionalmente apresenta argumentos contrários ao proposto pela maioria, ou contrários a práticas em cursos. Ele desempenha o papel de crítico,
assumindo posições das quais ele mesmo discorda. Olha o que seria isso daqui. É pegar uma pessoa no grupo, tá? Ou trazer uma pessoa e infiltrar ele no meio do grupo para criar conflitos. Por exemplo, o grupo acredita na tese A. Tá? Ele vai bater na tecla que o que vai funcionar é a tese B, só para criar conflitos. Tá? É isso que esse nomear um advogado diabo aqui significa. Ok? Aí, João, e o clima não fica pesado? Aí, Sabrina, no começo sim, mas não posso deixar acomodar, por isso a área de manter pessoa. Aí, João, e no caso B, quando é ótimo? Aí, Sabrina, tem uma recompensa. Na área de manter, a Cláudia irá te explicar. No caso C, quando é disfuncional? A Sabrina vai falar, né? No pior caso, utilizo cartaz ou ruptura. Cartaz ou ruptura é a área de comunicar. Aí, quando o conflito atinge esse nível máximo, as únicas soluções possíveis são obtidas por meio de um dos processos abaixo. A catarse, né? Coloca-se as partes em confronto, numa situação controlada, para que as partes cheguem a uma solução satisfatória. Aí a ruptura. As partes devem ser separadas de modo a se eliminar o conflito. Aí, João, tudo isso você verifica na pesquisa de clima, Sabrina, às vezes, mas conflitos aparece todo dia. Temos que ser líder e resolver os conflitos. Aí, João, mas como posso elaborar essa pesquisa de clima? Aí, Sabrina vai explicar. O importante é sigilo, pois muitos funcionários têm receio de passar informação. Os procedimentos são esses. Aí vamos ver quais são esses procedimentos para a elaboração da pesquisa de clima. Né? Para o sucesso de uma pesquisa de clima organizacional, é necessário seguir os passos abaixo. Elaborar o questionário, elaborar uma tabela com o rol dos resultados, elaborar o gráfico cartesiano e a elaboração da conclusão. Elaborar a conclusão. Aí, João, elaborar o questionário, que tipo de perguntas é realizada? Exemplos de pergunta de uma pesquisa de clima. Aí, pesquisa fechada. Qual a sua visão da liderança da equipe na qual você pertence? Aí você tem aí 6 opções, né? 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%. Então, qual a visão da liderança da equipe na qual você pertence? Está perguntando aí sobre a liderança. Tá? Aí, qual o seu grau de motivação na empresa? Aí, João, fechadas e com alternativas. A sugestão você aceita? E sugestões vocês aceitam? Sim, pedimos também. Como o Flávio disse, o intraempreendedor, lembra? E depois, realiza uma tabela com o rol de resultados? A tabulação é o processo que nos mostra qual foi a maior opinião. Aí, João, entendi. Aí a Sabrina, mas para ficar mais claro, utilizamos gráficos. É um gráfico em coluna, né, que é o mais fácil para se visualizar. Aí tem gráficos em linhas, gráficos de pizza. Aí, João, entendi. E a conclusão? Já realizou algo aqui na empresa depois da pesquisa? A Sabrina, sim. Exemplo, no dia do aniversário. O aniversariante não precisa vir trabalhar. Aí, João, ganha folga? A Sabrina, sim. Muitos pediram na pesquisa e acatei. Aniversário. Nada melhor que a família, né? Agora me acompanha. Bom dia, Sabrina. Pensei que não viria, mas isso é a Cláudia falando. Entrou um outro personagem aí. Aí, Sabrina. O João, né? Ele pergunta muito, mas são perguntas boas. Aí, João, quer aprender. Aí, a Cláudia, está certo. Em que posso ajudar? Aí, a Sabrina. Aí, o João, né? A Sabrina já me respondeu algumas coisas. Mas como manter o funcionário motivado? Aí, a Cláudia.
Tem razão, Sabrina. As perguntas do João são boas mesmo. Aí ela vai falar que vai explicar. Através da nossa política de manutenção de funcionários, oferecemos plano de carreira, PPR e benefícios atraentes, sem contar treinamentos constantes e desenvolvimento para melhorar o desempenho do funcionário. Aí, João, política de manutenção de funcionários, plano de carreira, PPR, por que manter o funcionário motivado? Aí, Cláudio vai falar. Primeiro, o clima é fundamental. Um clima organizacional que proporciona motivação a seus funcionários não imagina o bem imensurável que possui, se for comparado com alguns ativos da empresa julgados pelo seu valor. Prefiro defender a ideia que os funcionários são considerados seres, apenas recursos para organizações. Olha o que ela fala. Prefiro defender a ideia que os funcionários são considerados seres, apenas recursos para a organização. O funcionário não é somente um empregado, porém uma pessoa capacitada de habilidades profissionais, sociais, culturais, dentre outras. Um bem imensurável, sim. Um funcionário motivado pode ser considerado um capital intelectual dotado de intangibilidade, com valor imensurável, ou seja, um bem tão precioso que não se pode medir. Por isso que utilizamos uma política para manter motivados e mantê-los na empresa. Pois você sabia, João, que quando sai um funcionário, a empresa perde muito? Aí, João, imagine, por isso de mantê-los. Cláudio, sim, para motivar o funcionário, ele tem que ter incentivo, tais como plano de carreira. Aí a retenção de talentos é um fator determinante para que qualquer corporação tenha um grupo de colaboradores com o perfil de competências que ela necessita para crescer. Uma vez que representa ter diferenciais significativos e estar à frente de seus concorrentes. Assim, quando um talento se destaca dos demais, a empresa deve procurar estabelecer condições favoráveis ao desenvolvimento de seu potencial, observar e conduzir mais atentamente seu trabalho. Uma das alternativas para manter o interesse do colaborador é apresentar condições de crescimento e de desenvolvimento através de um plano de carreira. E como é realizado o plano de carreira? Através de um processo sucessório, analisando a competência do indivíduo. Processo sucessório, aí a Cláudia vai falar, né? O processo sucessório é compreender a identificação e análise de pessoas para ocuparem posições de maior conteúdo, as maiores responsabilidades, de acordo com as linhas de sucessão estabelecidas e em prazos estimados. Os novos paradigmas organizacionais, as novas relações de trabalho e o aumento da consciência de que o fator humano é agora o principal diferencial competitivo das empresas, impõe às empresas serem cuidadosas e competentes na administração. Aí o João vai falar assim, então vocês analisam o perfil do funcionário, oferecem posições maiores, isso é, promoção vertical, promoção horizontal, não é? É, Cláudia, muito bem. Sim, chance de promoção interna, tanto vertical, horizontal ou diagonal. Aí o João vai falar, né? O Flávio comentou comigo. Cláudia, recrutamento interno nós analisamos também para o processo sucessório. Aí olha o que nós temos aí, ó. Talentos, porque é necessário conhecer melhor e desenvolver melhor seu potencial humano. Da multifuncionalidade, profissional que executa várias funções. Promoções por mudança de cargo, administrar bem a promoção. Programas de trainee, continuar formando novos potenciais, com objetivo de renovação. Carreira horizontal, baseada em competências. Desenvolvimento do próprio cargo associado à evolução do salário base. A orientação profissional, né? Orientar seus funcionários quanto ao autodesenvolvimento profissional. Aí o João vai falar assim, ó, então, existe um processo que se o funcionário for apto,
ele alcança a promoção. Aí a Cláudia vai falar, isso, mas muitos precisam de orientação profissional. Aí João, como assim? Aí a Cláudia, coach. João, coach? De novo uma palavra difícil. Aí a Cláudia, vai se acostumando. Não sabe o que significa, né? Aí o João, já ouvi falar, mas o que significa? Aí vamos lá. Coaching pessoal. O processo de aconselhamento que envolve todos os aspectos relativos à vida do cliente. Profissional, familiar, amoroso, estudantil, de carreira, processo que auxilia o cliente a. Olha o que o coaching pessoal vai auxiliar, né? Descobrir o que quer da vida e para o que quer, né? E para que quer, que é uma missão. Definir objetivos de longo, médio e curto prazo para cada área de sua vida. Estabelecer metas claras e alcançáveis. Reconhecer fraquezas e virtudes, pontos a melhorar e a transpor para se transformar em uma pessoa e um profissional melhor. Definir estratégias que ajudem a tomada de decisão. Aí o João vai falar assim, a função do coach é aconselhar sobre carreira, sobre a vida? Cláudio, assim, às vezes nós chamamos um coach executivo para palestrar e motivá-los. Coach executivo? Sim, o que é esse coaching executivo? A princípio, nós falamos do coaching pessoal. Agora nós vamos falar do coaching executivo. É um coach direcionado para ajudar os profissionais na tomada de decisões estratégicas. Ele também serve para desenvolver habilidades de liderança. O João, e ajuda? Cláudio, muito, bastante. Benefícios para a organização que contrata um coach. Evidencia o comprometimento da empresa em desenvolver sua equipe. Propicia um investimento de longo prazo em alto desempenho. Melhora o relacionamento e o trabalho em equipe. Mantém empregados-chaves. Aí o João. É fácil planejar um plano de carreira? Aí a Cláudia. Não. Precisa pensar em cada caso. Aí ele vai dar um exemplo aqui. Segundo o Enio Rezende, em toda empresa há 4 situações específicas de estágio ou condições profissionais, cada um cada uma denotando um tipo de tratamento. Profissionais em formação e início de carreira, maior chance de movimentação. Profissional em final de carreira, retreinamento, movimento horizontal. Profissionais estrelas e ocupantes de cargos chaves, preparação para funções elevadas. Substitutos. Profissionais superados e encostados, mantidos por consideração. Aí João, no meu caso tem uma chance de movimentação? Cláudia, começou agora, já quer movimentar? Tem sim. Sabrina, vamos com calma, né João? Aí João, não vejo de ser o presidente da empresa. Aí a Cláudia, nossa, vejo que é audacioso. Aí a Sabrina, e brincalhão também. João, um pouco. Mas farei o possível para crescer nesta organização. Aí Sabrina, Cláudia, comente sobre o PPR. Cláudia, sim, claro, o PPR. Aí nós vamos falar aqui sobre o PPR. É a sigla para Programa de Participação dos Resultados. Ou seja, um plano cujo objetivo é premiar os colaboradores pelo atingimento de metas pré-estabelecidas. Aí João, se atingir metas, tem premiação? Aí Sabrina, sim. João, que tipo de premiações? Aí Sabrina, em dinheiro, viagens e etc. Agora vai ter os questionários aqui, mas antes do questionário eu vou comentar um pouco mais, tá? Mas aqui só para a gente já falar sobre o questionário.
Aqui na página 183, vocês têm o que significa o processo de manter pessoas, o que é a pesquisa de clima, segundo a teoria de Hipócrates, quais serão os tipos de temperamentos existentes. Então vocês têm aí esse questionário que vai até a página 185, ok? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso que nós falamos na aula de hoje. Muitas empresas, principalmente as mais antigas, elas tratavam o funcionário como nada, vamos dizer assim. Não valorizava o funcionário. Tá? Hoje, se você for procurar, por exemplo, empresas grandes, a maioria das empresas possui plano de carreira, existe treinamentos. Muitas empresas, eu não sei agora, com o fato dessa pandemia, né, da crise que surtiu essa pandemia teve, o efeito que essa pandemia teve, mas muitas empresas até mesmo colaboram com o pagamento de parte dos estudos do funcionário, do colaborador. Tá? Por exemplo, se o colaborador faz parte da administração da empresa, eles pagam um curso, por exemplo, o colaborador quer fazer administração de empresa e é relacionado ao que ele faz na empresa, muitas empresas dispõem a pagar. Tá? Até mesmo metade. Então, eu nunca vi assim, uma empresa pagar o curso todo, mas pelo menos 50% eu já vi muitas empresas pagando para os seus funcionários. Tá? E por que fazem isso? Aí você vai falar assim, sério, mas e se o funcionário sair da empresa depois? Como que fica? Tá? Pode ter certeza. Se o funcionário ele sabe que tem um plano de carreira dentro da empresa, a empresa estipula metas atingíveis, né? Porque também não adianta você trabalhar, a pessoa colocar uma meta para a gente. Por exemplo, vamos falar assim, eu tenho uma determinada meta. Não adianta a empresa colocar uma meta para me atingir, que é uma meta que tanto eu, tanto a minha equipe e a empresa sabe que eu não vou conseguir atingir. Mas colocou uma meta lá só para falar que tem, e se eu atingir eu vou ganhar uma premiação. Tá? Isso não estimula o funcionário. Muito pelo contrário, isso vai desmotivar o colaborador e a sua equipe. Tá? Mas, por exemplo, voltando a falar, a empresa tem plano de carreira, estipula uma meta real que a equipe possa atingir. Tá? E, por exemplo, a empresa atingiu, as premiações são pagas, mesmo se não tiver premiação em dinheiro, mas, por exemplo, a empresa atingiu a meta. Eu trabalhei numa empresa que, por exemplo, a empresa não dava em dinheiro as premiações. Tá? Muitas das vezes, por exemplo, você tem uma meta essa semana de atingir e tal. Se você atingir, a empresa vai pagar um rodízio de pizza para a equipe. Pensa num povo que ralava para conseguir atingir a meta da semana. Por exemplo, atingir a meta da semana, no sábado, todo mundo ia para a pizzaria, o rodízio de pizza. E o mais interessante, por exemplo, poderia levar o familiar. Olha que interessante, por exemplo, a equipe permitia que os funcionários levassem os seus familiares. Tá? Aí, por exemplo, quem não era casado poderia levar o namorado, quem era casado e tinha filho poderia levar a esposa e os filhos. E por muitas vezes, por exemplo, isso motivava, né? Isso era um incentivo que a equipe tinha e estava sempre batendo as metas. Algumas vezes dava em dinheiro, por exemplo, teve vezes que aí foi convertido em dinheiro, mas por quê? Porque isso já faz algum tempo, hein? Não é de hoje. Assim,
foi uma empresa que eu trabalhei alguns anos atrás, e muita gente que via esse processo, quando a gente comentava sobre isso, o pessoal falava, nossa, essa empresa, o pessoal dessa empresa é meio doido, meio louco, porque na época não tinha, era raríssimo ver isso, se ouvir falar disso. Mas, por exemplo, lá atrás, por exemplo, e hoje a empresa também mantém um sucesso, mas por quê? Porque desde lá de trás já tem o pessoal, a administração da empresa tem vamos falar assim, um pensamento voltado para se manter o funcionário. E é uma empresa que a rotatividade de funcionário é muito baixa até hoje. Tá? E é aquilo que eu falei lá no começo da aula. Quando a rotatividade da empresa é muito grande, quando aumenta e sai de funcionário, até mesmo, por exemplo, a empresa não consegue contratar com facilidade. Porque já tem aquela fama que o funcionário não para na empresa. E quando o funcionário não para na empresa, isso quer dizer assim, que alguma coisa não está legal, que alguma coisa não é legal. Tá? Ou, por exemplo, o salário é muito baixo, não se pagam, né? Não se dá os benefícios que são necessários. Porque tem muita empresa, por exemplo, paga o salário e tem uma convenção lá que fala que precisa ter o cartão de alimentação, tem que ter, por exemplo, vamos dizer assim, cartão de alimentação é de R$200, tá? A empresa não dá R$200, mas para falar que dá uns 50. Tá? Isso também é tudo desmotivante, né? Então são coisas que faz diferença. Aí, por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem a rotatividade, o salário é baixo, que não segue as diretrizes que tem que seguir. A pessoa chega, olha aí, sério, como que é trabalhar lá e tal? Ixi, eu tô lá mesmo porque ainda não arrumei outra coisa, porque assim que eu arrumar eu vou dar linha na pipa, vamos dizer assim. Então tem essas... Aí, por exemplo, a empresa a qual eu trabalho é uma empresa que cumpre todas as suas obrigações. Eu sei que se eu estando lá vai ter um plano de carreira, eu posso subir de cargo. Aí o que vai acontecer? Um amigo chega assim, e aí, como que é trabalhar lá? Rapaz, olha, é muito bom. O pessoal tem umas premiações, as premiações que eles estipulam lá, as metas que eles estipulam para ter premiação, são metas atingíveis. Essa semana mesmo, foi eu e minha família, nós fomos contemplados com um rodízio de pizza. E eu sei que eu já está programado para daqui 2 meses eu assumir um novo cargo, o salário vai ser melhor. Tá? A pessoa vai ficar empolgada em querer trabalhar naquela empresa também. Tá? Vai tentar entrar naquela empresa também. Tá? Então, tudo isso nós temos que pôr na ponta do lápis. E quando a gente fala, igual nós falamos na aula de hoje, a retenção do funcionário, do colaborador, né, retenção de pessoas, é algo assim que hoje as empresas estão valorizando muito os seus funcionários. E tem que valorizar mesmo. Tá? Por exemplo, se a empresa vê que o colaborador está buscando conhecimento, está correndo atrás para melhorar o seu desempenho dentro da empresa. Se for uma empresa que tem essa visão, tá? Se for um empresário que tem essa visão da nova geração, pode ter certeza que eles vão fazer de tudo para te manter e para não te perder para uma concorrente. Vamos pegar um fato aí que está acontecendo na mídia. Tá? O Fausto Silva não renovou com a Globo. O contrato dele vai até
no final do ano, vai até o final do ano de 2021. Ele não renovou, ele já deixou claro que não vai renovar. E aí o que aconteceu? Ele vai voltar para a TV Bandeirantes, para a Band. E com os comentários que saiu, com a divulgação desse... E ele nem assinou ainda o acordo, né? Mas já pela movimentação do mercado, os diretores da Globo se irritou com isso. Por quê? Ele tem contrato ainda até dezembro de 2021. E já está tendo aquele comentário que o Fausto está voltando para a Band. Só que, por que da irritação dos dirigentes? Eles não podem pegar e já tirar ele do ar, porque tem contratos, né, de propagandas, de publicidades, que foram feitos para que o Fausto Silva fizesse, não para outra pessoa. Então eles não podem tirar o Fausto do programa de uma hora para outra, senão eles vão ter prejuízos com os seus contratos de publicidade. Aí, por exemplo, ele vai e fala que não vai renovar. Por que não? Por exemplo, olha quanto tempo ele já está na TV Globo. Eles poderiam ter oferecido algo a mais para ele ficar. Aí a empresa pega, na visão dele certamente, e fala assim, não vai fazer tanta... Só que, por exemplo, aí a outra emissora já começa a trabalhar sem ter ele. E a Globo vai estar colocando na vitrine um futuro concorrente deles, que hoje é colaborador, mas a partir de 2022 ele vai ser um concorrente da emissora. Olha aí como que funciona isso. Eu não sei também, talvez vontade dele de mudar de áreas também. Tá? Mas, por exemplo, eu acho que poderia ter investido um pouquinho mais para que se mantesse ele na emissora. Mas aí não vem ao caso, não sou eu que... É só um exemplo que eu usei, que é o que está rolando na mídia aí, nesses últimos dias. Ok, pessoal? Espero que eu tenha sido claro aí nessas explicações. Na próxima aula, nós vamos fazer a nossa última aula de recursos humanos. Nós vamos estar falando... Deixa eu ir aqui para o próximo capítulo que está aqui perto. Vou digitar aqui que fica mais fácil, né? 185. Aí, na próxima aula nós vamos estar falando sobre o processo de monitorar pessoas. Tá? O último capítulo do Recursos Humanos vai ser a nossa aula de número 10. Ok? Então, o que vocês vão fazer para mim? Respondem ao questionário. Como de costume, vocês vão tirar foto e me mandar. Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.